Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse canal, onde nós temos visto já por cerca de 5 semanas o estudo bíblico a respeito dos fundamentos da liderança cristã, e hoje nós vamos dar prosseguimento. Nós entraremos, portanto, na lição de número 6. Sempre lembro a vocês que estamos vendo baseado neste livro da editora Árvore da Vida, Os Fundamentos da Liderança Cristã, e hoje nós vamos ver a lição número 6, Autoridade e Poder. Vamos abrir um pouco mais com respeito à diferença, à distinção entre uma autoridade e um poder. Vale lembrar, já de início eu adianto para vocês, que a autoridade ela advém da vida. Uma liderança, para ser bem aceita, em especial diante de Deus e obviamente também na igreja, essa liderança ela advém de uma autoridade. Quanto mais autoridade, mais líder você é, e a autoridade ela também precisa ter base, ser fundamentada na vida divina. Quanto mais presença de Deus, quanto mais você contempla a pessoa de Deus no seu espírito, obviamente Deus é espírito, então você contempla-o por meio do exercício do seu espírito, onde a unção que habita em nós nos ensina todas as coisas, esclarece a palavra para nós, e essa unção que foi derramada em nós quando nós cremos e recebemos o Senhor, por meio dessa unção nós temos então a comunhão com Deus, nós temos a intimidade com Deus, e quanto mais Deus, mais autoridade você tem. E quanto mais autoridade divina em você, mais liderança você poderá exercer. E, diga-se de passagem, todos os irmãos, toda a igreja vai reconhecer que de fato Deus tem usado você, que de fato Deus tem se expandido aqui na terra por meio da sua pessoa. É claro que num coletivo, nós já vimos em lições anteriores, nós somos a igreja. A igreja, a casa de Deus, é a reunião de todos os cristãos, de todos os que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro. A essa junção damos o nome então de igreja, onde há uma no mundo inteiro, porque a igreja é o corpo de Cristo. E localmente, também vimos isso em lições anteriores, localmente essa igreja se expressa na cidade. Vimos que cidade e igreja, com respeito à administração de Deus, são sinônimos. Quando você fala cidade, diz respeito que há uma igreja em cada cidade. Então, num aspecto geral, num aspecto universal, há apenas uma igreja. E no aspecto local, essa igreja se apresenta com o nome da cidade. Igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, igreja em Éfeso, embora tenha a característica distinta de uma cidade para outra, porque culturas diferentes, realidades diferentes, mas em essência a igreja é uma, porque a essência da igreja é a própria pessoa do Espírito. Então hoje, nessa lição de número 6, nós vamos tocar com respeito à autoridade e o poder. Eu começo falando com todos vocês com respeito à questão de autoridade na igreja. Não é simplesmente o fato de você gerenciar a igreja. Gerenciar, você gerencia uma empresa, você gerencia um comércio. Agora, a igreja ela precisa ser liderada. Os servos de Deus que compõem a igreja, os irmãos, as irmãs, eles não necessitam de um gerente, eles necessitam de um pastor, também vimos em lições anteriores, eles necessitam de um pastor que possam apacentá-los. Isso o apóstolo Paulo deixou bem claro ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde ele faz menção no versículo 17, que de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja, e então no versículo 28 do capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo, falando para os presbíteros, ele fala: atendei por vós e por todo o rebanho, onde o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes o rebanho de Deus. Então, vimos que
o presbítero, que é o governo da igreja, a sua função é supervisionar a igreja no que diz respeito ao pastoreio. Também vimos em Provérbios, na lição anterior, que o pastor ele precisa conhecer o estado das suas ovelhas e assim então ele poderá cuidar do rebanho de Deus. Então, exercer autoridade na igreja não é uma questão de gerenciar a igreja. Sim, com respeito aos aspectos práticos, com respeito, por exemplo, às finanças da igreja, com respeito a você fazer planilha de visitas, de apacentamentos, você planejar, você então, para poder delegar para grupos familiares para cuidar de determinadas famílias, para você fazer um calendário anual. Não há problema algum você usar o termo gerenciamento, porque isso diz respeito às questões práticas e, diga-se de passagem, um líder também precisa ter uma boa administração. Mas aqui nós estamos falando na questão da vida. Uma igreja, você necessariamente precisa ter ali um apacentamento junto a cada irmão, nós vamos ver no decorrer da lição de hoje, e diz respeito a liderar a igreja. A liderança, ela vai desde o aspecto menor, onde você precisa estar a par da condição de cada pessoa, de cada jovem, você precisa perceber a necessidade de uma comunhão em determinados assuntos. Às vezes há uma família na igreja que não tem conseguido desenvolver-se, então você precisa, ao apacentar essa família, ou ao apacentar esse jovem, você então pode exercer uma liderança sobre essa vida ou sobre essas vidas. Por quê? Porque você tem a autoridade do Espírito. Então, como líder, você vai apontar o caminho, você vai orientar. Isso é um tipo de exercer a liderança. Todo líder precisa ter a essência do apacentamento dentro do seu espírito, fazendo parte da constituição do seu viver diário da igreja. Ok, então não é uma questão de gerenciar, e sim uma questão de liderar. A liderança, nós podemos definir, é a habilidade de influenciar pessoas. É claro que aqui eu estou me referindo no aspecto positivo, mas mesmo também no aspecto negativo, quando surgem alguns líderes, eles têm o poder, eles têm ali eles têm a maneira, eles têm a habilidade de poder então liderar essas pessoas. Por quê? Porque ele influencia essas pessoas, ele não deixa de ser um influenciador. Então, na igreja, nós podemos definir no aspecto espiritual que exercer a liderança é uma questão de influenciar as pessoas. Essa habilidade, ela geralmente é nata. A pessoa já nasce com esse dom de um líder, esse dom de liderar. No entanto, essa questão de liderança ela pode ser desenvolvida. Nós vemos isso na pessoa de Josué. É muito provável que Josué e Caleb também, diga-se de passagem, que foi um grande cooperador de Moisés. Josué e Caleb, ambos, por certo, eles já nasceram com esse dom de líder, e no decorrer dos vários anos que andaram com Moisés, em especial Josué, ele foi aprendendo ali, ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi desenvolvendo essa habilidade de poder liderar. Haja visto que quando Moisés morreu, quando Moisés subiu no monte para estar com Deus, e a palavra diz que ele morreu e o próprio Deus o sepultou, ele então, nesse período de caminhada, ele direta ou indiretamente na sua consciência, ele já vinha aperfeiçoando Josué, e nem Josué provavelmente percebeu que estava sendo aperfeiçoado. Penso eu que quando Moisés morreu, deve ter ali dado-se um frio, né? A gente fala frio na espinha, né? Um frio na espinha de Josué e a preocupação de todo o povo, e agora quem vai nos liderar? Mas o Senhor então, já antes de Moisés morrer,
Isso está relatado no livro de Números, capítulo 27. O próprio Moisés sabia que ele, Moisés, não iria entrar na boa terra de Canaã por causa do episódio que ele havia batido na rocha a segunda vez. Então ali o próprio Deus falou com ele que ele não entraria na boa terra de Canaã, antes ele iria só ver a terra do alto de um morro, do alto de uma montanha, mas ele não entraria na boa terra. Então Moisés, ele humildemente ele falou, então Senhor, ponha um homem, levanta um homem para que possa conduzir este povo. Isso está no livro de Números, capítulo 27. Então, a questão da liderança já é algo que a pessoa nasce com esse tato, me permito usar esse termo, nasce com esse sentido dentro de si, mas isso, com o passar do tempo, obviamente vai pegando a experiência, porque nenhum líder chega à liderança, em especial no aspecto espiritual, sem ser aperfeiçoado. Também nós vimos em lições anteriores, o próprio Moisés, como exemplo, passou ali 40 anos e quando quis libertar o povo, Deus não permitiu, porque ele estaria fazendo pelos seus esforços naturais. Então ele passou 40 anos no deserto, perdendo a sua eloquência, se humilhando, se esvaziando, muito provavelmente já ouvindo falar de Deus, e então na hora certa Deus levantou Moisés. O momento que ele achava mais despreparado foi onde Deus então levantou Moisés. Então a liderança é a habilidade de influenciar pessoas. Liderança requer preocupação com pessoas. Você que já é um líder na igreja, eu tenho enfatizado muito essa questão de você que já é um líder, ou você que pleiteia ser um líder junto aos serviços sagrados, junto aos serviços da igreja, necessariamente você precisa se preocupar com pessoas. Nós vemos isso, gostaria de ler, em Atos capítulo 20. Por favor, abra a sua Bíblia. Sempre é muito importante você acompanhar a leitura bíblica. Em Atos capítulo 20, no versículo 31, estou falando que um líder precisa se preocupar com pessoas. Atos 20, 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, a preocupação que ele tinha com os irmãos da igreja com respeito a apacentar. Paulo, então, a palavra que diz em Atos capítulo 20, que noite e dia Paulo não media esforços para poder estar orientando os irmãos, para poder estar acompanhando os irmãos. Então, Paulo ali foi adquirindo uma autoridade. Sim, Deus já havia comissionado Paulo, mas aqui na prática ele foi sendo reconhecido pelos irmãos, porque ele dava sua vida em favor dos irmãos. Também Colossenses capítulo 1, versículo 28. Hoje eu devo ler um pouquinho mais de versículos do que comumente eu tenho feito nas lições anteriores, onde tem sido lições mais faladas. Então aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 28, vemos o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então observe o cuidado do apóstolo Paulo. Ele zelava para que fosse apresentado todo homem perfeito diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus. Então, a liderança, para você ter esse exercício aceito por Deus, necessariamente você precisa se preocupar com pessoas. Um líder que preocupa-se consigo mesmo, ele não poderá ser aprovado por Deus. Então, na obra de Deus, nós vemos que os líderes devem dar mais atenção às pessoas do que ao próprio serviço. É muito comum os líderes se envolverem com as coisas do dia a dia, aos olhos humanos, coisas pertinentes, itens pertencentes à necessidade de Deus terrenal,
eu digo com respeito ao cuidado com a igreja, mas jamais esse cuidado prático ele deve estar à frente do cuidado com as pessoas. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Muitos itens práticos, eles são necessários e eles devem sim ser observados para um bom andamento da igreja, como, por exemplo, o pagamento de uma conta de energia, o pagamento de um aluguel e outras coisas mais. Isso aí é de extrema importância que haja uma boa administração. Mas nada, absolutamente nada, deve estar à frente do cuidado com as pessoas, porque Deus está preocupado com pessoas. Isso está claro também em Mateus capítulo 24. Como eu disse, hoje eu vou ler um pouquinho mais de versículos, que eu acho que poderá enriquecer essa lição. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 46, diz o seguinte: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Está fazendo a pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo assim o quê? O versículo 45 nos diz: nos confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, liderar requer dar prioridade a alimentar as pessoas. Isso está de acordo com o que eu falei agora há pouco, ali em Atos capítulo 20, versículo 28. Os presbíteros foram comissionados por Deus, recebendo a função de supervisor, que é supervisionar o rebanho, de acordo com Provérbios 27, e fazer o quê? Para pastoreardes o rebanho de Deus. Como que pastoreia um rebanho? Dando água e dando comida. Isso está também no Salmo 23. Conduzir o rebanho a pastos verdejantes junto a águas de descanso. Então, um líder, ele precisa necessariamente exercer essa função de apacentamento. Então, gostaria mais uma vez de frisar, embora as questões práticas sejam de suma importância, mas não coloque jamais as coisas práticas na frente do cuidado com as pessoas. Se tiver que escolher, imediatamente você precisa escolher cuidar das pessoas. Também Atos capítulo 15, Atos 15, 37, nós vemos aqui: e Barnabé queria levar também a João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aqui nós vemos algo de extrema importância que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Atos capítulo 15, versículo 37. João Marcos, ele havia acompanhado a Barnabé e Paulo em uma oportunidade e por forças maiores, talvez, eu não estou aqui afirmando, mas talvez por ser muito novo e as dificuldades da viagem, as tribulações que todas as viagens eles passavam, esse jovem resolveu voltar para casa. Então, terminou a primeira viagem missionária e quando foi iniciar a segunda viagem, novamente Barnabé gostaria de levar João Marcos. E Paulo não concordou, porque João Marcos havia deixado, vamos falar assim, ele pulou fora do barco, deixou Barnabé e Paulo sozinho e João Marcos voltou para casa. Nós não sabemos exatamente o que ocorreu para João Marcos voltar. Quem sabe até uma necessidade familiar, nós não sabemos. O fato é o seguinte: se você olhar os capítulos anteriores, Barnabé era uma pessoa muito amorosa, Barnabé era uma pessoa muito paciente, Barnabé era uma pessoa muito longânima, penso eu que era de mais idade do que Saulo de Tarso,
porque quando Saulo se converteu em Atos capítulo 9, os judeus ali não acreditavam que Saulo havia convertido, e muito menos os irmãos, porque ontem Saulo era um perseguidor, é o que ocorreu em Atos capítulo 7, permitindo o apedrejamento de Estevão. Ontem ele era um perseguidor, hoje ele diz que ele é um cristão, que ele se converteu, que agora é um discípulo de Jesus, então confundiu a mente de todo mundo, mas quem teve o encargo e a coragem de tomar Saulo, recém-convertido, e apresentar aos apóstolos em Jerusalém foi Barnabé. E depois, por causa dessa dissensão, de desconfiança entre os próprios irmãos e também os judeus, para proteger a vida de Paulo, ele foi levado para Cesareia e depois ele foi levado para Tarso. Ok. Dias depois, tempos depois, o evangelho chegou a Antioquia. Então, os apóstolos em Jerusalém enviaram este mesmo Barnabé para fazer uma checagem em Antioquia. Barnabé foi até Antioquia, de fato confirmou que o evangelho havia chegado, judeus, gregos tinham se convertido ao Senhor, então iniciou em Antioquia a vida da igreja. Eles invocavam o nome do Senhor e de fato foram convertidos. Então, imediatamente Barnabé se lembrou de Saulo de Tarso, porque enxergava em Saulo um potencial. Foi onde então que Barnabé foi até Tarso, em Atos capítulo 11, achou Saulo novamente e levou Saulo para Antioquia, e ali Saulo foi aperfeiçoado, viveu a vida da igreja por um período, e no versículo 2 do capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo separa agora Barnabé e Saulo para a obra. Então vocês observam que quem introduziu Paulo na comunhão foi Barnabé. Quem levou Paulo para Antioquia para viver a vida da igreja, crescer em vida, até o ponto de se tornar um apóstolo, foi Barnabé. E agora, porque o jovem João Marcos deixou a viagem, Barnabé tinha o coração de continuar acreditando nesse jovem. Tinha o coração de ser longânimo com ele. Mas não foi a situação, não foi a atitude de Paulo neste momento. E eu não estou dizendo aqui, por favor, quem está certo ou quem está errado. Este não é o princípio da comunhão. Nós precisamos tocar na essência e não o que é certo ou o que é errado. Então, Barnabé, ele queria levar João Marcos, Paulo não aceitou de acordo com a leitura, então houve uma desavença e eles se separaram. É uma questão lamentável, porque dois amigos, dois companheiros, mas temos que crer que tudo está debaixo da permissão do Senhor. Não cabe a nós ficarmos aqui julgando ou arrazoando nesta questão. Mas eu só quis passar para vocês o que ocorreu, quem era Barnabé e quem era Paulo. Então, eu estou dizendo aqui que um líder precisa se preocupar com pessoas. E neste momento, Barnabé havia se preocupado bastante com João Marcos, era um jovem. Barnabé talvez ficou muito preocupado se não desse uma segunda chance para ele, o que seria desse rapaz. Então, mesmo Paulo não aceitando, Barnabé então deixou Paulo, Paulo deixou Barnabé, os dois se separaram e Barnabé então conduziu-se até Chipre com João Marcos, e de acordo com o restante da Bíblia, esse João Marcos cresceu em vida. Tudo indica que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Na verdade, quem ditou o Evangelho de Marcos foi Pedro, mas quem escreveu, tudo indica que foi esse Marcos, que é o João Marcos, ok? Então também tudo indica pelas revelações que Pedro ditou o Evangelho de Marcos para Marcos registrar. Por que isso? Porque há uma evidência muito forte sobre a vida de Pedro, que só está registrado no livro de Marcos, com respeito quando Pedro ele negou o Senhor por 3 vezes, aí depois o Senhor vem e fala: dizei aos discípulos e a Pedro. Esse e a Pedro, em outra oportunidade, nós podemos
compartilhar um pouco mais, mas é de extrema importância, porque ali foi a salvação para Pedro, porque estava se achando a pior pessoa deste mundo, e essa palavra "e a Pedro" alcançou o seu coração. Então tudo indica que o Evangelho de Marcos, quem ditou, porque Pedro ele não tinha muita eloquência para essas questões de escritas e outras coisas mais, a palavra diz então, pensamos nós que foi Marcos quem escreveu o que Pedro ditou. E esse Marcos, tudo indica que é esse João Marcos, e ele foi muito útil para Pedro, a palavra diz isso, e também para o próprio Paulo. Paulo então fez questão de ter a presença de João Marcos. Então um líder, ele precisa dar atenção às pessoas. Um líder precisa acreditar nas pessoas. Um líder precisa ser longânimo com as pessoas. Essa é a função da liderança, essa é a questão da empatia. Ok. E também, na obra de Deus, os líderes não podem viver de uma maneira solta. Falei já em lições passadas que um líder tem que ser o primeiro que chega e o último que sai. Um líder não pode ler a Bíblia, um líder não pode orar na mesma proporção que a maioria faz. Um líder sempre precisa desgastar-se um pouco mais em prol da obra de Deus. Gostaria de ler com vocês Neemias, capítulo 2. É muito importante esse princípio que nós vamos ver agora com respeito ao livro de Neemias. Aqui no versículo 11 de Neemias, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem essa questão de que um líder, ele não pode viver de uma maneira qualquer, ele é alguém que precisa pegar o peso da responsabilidade em prol de cuidar do rebanho de Deus. Daí então que vem o reconhecimento por parte dos irmãos, das pessoas lideradas, onde então, por meio desse reconhecimento, é que um líder, ele passa a ter a autoridade. Neemias, eu não sei se todos vocês conhecem a história, ele foi o líder da restauração dos muros de Jerusalém, que haviam sido destruídos na época que houve ali as guerras e também houve ali o saqueamento por parte dos inimigos, até mesmo a questão do cativeiro. Então, quando voltou para Jerusalém, a palavra diz que até as pedras estavam queimadas em função desse saque que os inimigos efetuaram sobre Jerusalém, a cidade santa. Então Neemias, ele era o copeiro do rei, e então, como um conhecedor da história dos seus antepassados, ele pediu ao rei para que pudesse voltar a Jerusalém para ver como estava o restante dos que ficaram, que não foram levados para o cativeiro, bem como estava a cidade santa. Então, no versículo 11 do capítulo 2, relata para nós como foi essa primeira ação de Neemias em Jerusalém, e gostaria que vocês prestassem atenção o coração de um líder, aquele que se preocupa com os negócios do Pai, aquele que se preocupa com a edificação de Deus e, obviamente, se preocupa com os irmãos. Versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então aqui, primeiro princípio, um líder é aquele que toma para si a responsabilidade, é aquele que toma para si toda a comissão que Deus tem dado, no caso aqui, para levar a cabo a edificação dos muros. Um líder, muitas vezes, é necessário que ele tenha uma vida, até mesmo me permita dizer solidão, essa solidão, porque necessariamente há momentos que é ele e Deus. Nem tudo o líder deve passar para as pessoas que estão ao seu lado, como foi a experiência do apóstolo Paulo, a visão que ele recebeu, e só 14 anos depois ele falou, isso está em 2 Coríntios capítulo 12. Então aqui Neemias estava com isso guardado em seu coração,
todo o planejamento que ele tinha, após ele receber um sentimento do Espírito, o sentimento de que Deus colocou dentro nele, para que ele pudesse então efetuar essa grandiosa obra que foi os muros, que foram os muros para proteger a cidade de Jerusalém. Então, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Aqui, mais um princípio, o princípio da oração. Deus colocou no coração de Neemias porque ele tinha uma intimidade com Deus. Então, aqui nós vemos vários princípios com respeito a essa questão da liderança. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13, de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Aqui, obviamente, ele viu os muros todos destruídos, as pedras queimadas, como eu citei há pouco, porém, ele planejou como que poderia reedificar esses muros com o apoio das pessoas que ali estavam e as pessoas que tinham o mesmo encargo, as pessoas que tinham a mesma visão, obviamente após ele transmitir o que Deus havia colocado no coração dele. Então aqui ele viu a maneira que Jerusalém estava, os muros todos destruídos, as pessoas que estavam ali assoladas, não havia nada que pudesse agradar as pessoas a permanecerem em Jerusalém, mas por causa de uma visão que ali era o lugar escolhido por Deus, tanto ele, tanto os seus ajudadores, eles não mediram esforços para cooperar com a edificação dos muros de Jerusalém. Então, um líder, conforme Neemias, ele deve ter uma visão panorâmica da obra de Deus para ver como está a situação do seu rebanho, como está a situação da igreja em cada departamento. Por isso que um líder, no caso o presbítero, ele é um supervisor, ele precisa supervisionar a obra de Deus para assim então tomar as suas atitudes. E diga-se de passagem, essas atitudes elas virão a partir de uma comissão que o líder possa transmitir para os demais irmãos, os liderados, em especial os diáconos e diaconisas, que são aqueles que executam aquilo que está no coração do líder, no caso da igreja, os presbíteros. Então, Neemias, ele teve uma visão geral da situação de Jerusalém. No versículo 14, passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Versículo 16, não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então aqui nós vemos que Neemias não havia declarado nada a ninguém, tudo ele guardara no seu coração, porque como líder, neste momento ele precisaria tomar toda a responsabilidade para ele, e aqui ele teria que tomar decisões, e um dos itens mais difíceis para um líder é na hora de tomar uma decisão, porque ele tem que estar seguro que essa decisão é uma permissão de Deus, é um mandamento de Deus e é a direção certa para o seu povo, para a igreja. No versículo 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias ele percebeu o momento certo de passar para o povo, de passar para os magistrados, de passar para os seus ajudadores, o momento certo, então eles tomaram o encargo. Então mais um princípio, você precisa ter a segurança por parte de Deus, para que você então quando passar, o próprio Espírito Santo vai selar o seu sentimento e você então vai ser apoiado por toda a igreja. Daí então que um líder ele tem a autoridade do Espírito. Por quê? Porque todos os liderados reconhecem nessa pessoa que de fato ele é um representante de Deus. E também temos a experiência de Daniel.
no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel não se submeteu às ordens do rei pagão, não se submeteu ali à cultura da Babilônia, antes ele desejou permanecer firme, onde foi baixado um decreto que não podia orar em outro nome, a não ser ali o nome do rei, mas Daniel ele reconhecia que só havia um único Deus e 3 vezes ao dia ele abria as janelas voltadas para Jerusalém e ele fazia a sua oração de joelho. Então eu estou falando neste momento que um líder não pode ter um viver leve, não pode ter um viver solto. Um líder tem que correr mais, ele tem que estar à frente do restante do rebanho, porque a responsabilidade de todo o rebanho está sobre ele, no caso, os presbíteros, os líderes de uma igreja na cidade. Então, tanto Neemias quanto Daniel, nós vemos aqui de fato a postura de um líder em prol do bem-estar do restante do povo. E também nós vemos que temos que analisar qual o tempo que você gasta fazendo a obra de Deus e qual o tempo que você gasta na oração e na leitura da palavra. Vimos há pouco que toda decisão, toda condução de obra, necessariamente você precisa ter o selo do Senhor, a aprovação do Senhor. E como seres humanos, não é nada incomum ocorrer isso, nós muitas vezes nos pegamos fazendo a obra, nos desgastando em favor da obra. Quem olha de fora é algo lícito, quem olha de fora vai aprovar, mas não necessariamente Deus estará aprovando. Antes de fazer qualquer obra, nós precisamos, como falei há pouco, ter a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus você adquire por meio da comunhão, da intimidade, e isso advém da leitura da palavra, da oração, da intimidade. A unção interior é que promove toda essa harmonia entre a vida e a obra. Primeiro vem a vida, depois então vem a obra. E sabemos que o maior exemplo de liderança, nós não temos nenhuma dúvida, que foi o Senhor Jesus. Jesus ele veio a essa terra e ele cativava as pessoas, ele tinha empatia para com as pessoas, como ali relata nos evangelhos, quando viu a multidão aflita, exausta, os discípulos, os apóstolos queriam que Jesus liberasse a multidão por causa da hora, que ali não tinha comida. O Senhor compadeceu-se delas e pediu para que eles mesmos, os apóstolos, dessem de comer para a multidão. Então, o nosso Senhor Jesus, ele era um líder, ele foi um líder nato, estou dizendo o período que ele passou nessa terra, porque de fato ele tinha a autoridade do Pai. Marcos capítulo 1, nós vemos que influência que esse homem exerceu, ali a partir do versículos 16 ao versículo 20, quando ele ia passando e ele ia chamando os discípulos, alguns abandonaram imediatamente as redes, que eram pescadores, e seguiam a Jesus. Então, o falar do Senhor atraía, o falar do Senhor impressionava, o falar do Senhor, ele era um falar cheio de amor, por isso que as pessoas então o atraíam. Então, uma das atitudes de um líder, ele precisa também, então, atrair as pessoas por meio do seu falar. Não falar natural, não falar adocicado, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não necessariamente o que você fala é o que Deus falaria. Então, por isso, a importância de manter a comunhão com o Senhor, para que toda palavra que nós falarmos, elas sejam respaldadas pelo Espírito Santo, respaldadas pelos princípios bíblicos. E também agora eu gostaria de tocar com respeito o paralelo da liderança e o poder. A liderança e o poder. Quando o Senhor esteve nessa terra, humanamente falando, ele não tinha poder algum. Mas Herodes, ali os principais sacerdotes, Pilatos, essas pessoas sim tinham poder. Estou dizendo no aspecto humano. E o nosso Senhor Jesus, como eu disse, humanamente falando, ele não tinha poder nenhum, mas ele exerceu muito mais influência, ele exercia muito mais influência do que o próprio Herodes e também o próprio Pilatos. Herodes, mesmo em uma ocasião, tinha o desejo de conhecer Jesus, porque, mesmo que indiretamente dizendo, ele reconhecia que o Senhor
era alguém diferente. E o Senhor não persuadia as pessoas, não forçava as pessoas, os discípulos, a o seguirem. Antes, eles seguiam ao Senhor por uma atração que a autoridade do Senhor exercia sobre eles. Isso está muito claro, como o Senhor deixava os discípulos bem à vontade, e as pessoas, em Mateus capítulo 16, também eu gostaria de ler, o Senhor sempre deixava as pessoas bem à vontade. Em Mateus capítulo 16, o versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quer vir após mim. Então o Senhor deixa aqui o livre-arbítrio e nós vemos então a importância de quem segue o Senhor seguir por uma visão, seguir por um chamamento e não por constrangimento. Então, da parte do Senhor Jesus, ele jamais constrangeu alguém a segui-lo. A autoridade, como eu disse, ela é a habilidade de levar pessoas a fazerem aquilo que você deseja. Então, quem exerce a autoridade, eu disse há pouco que a autoridade vem por meio da vida. Se você tem vida, se você tem comunhão íntima com o Senhor, se você tem presença do Senhor, você tem autoridade. E essa autoridade, então, ela lhe proporciona a habilidade de levar pessoas a fazerem aquilo que você deseja. Vejam bem, como o Senhor exerce autoridade sobre nós, porque Ele nos atraiu, porque a vida dele, nós reconhecemos que Ele tem a vida, nele está a vida, então nós somos impulsionados a fazer a vontade dele, não por um constrangimento, não por uma obrigação. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor e nós nos sentimos bem, nós cristãos, a executar a vontade do Senhor. Então, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer o que você quer, de boa vontade e livre e espontânea vontade. Ok? Poder é diferente. Estou falando a diferença da liderança, da autoridade e o poder. O paralelo, a liderança da autoridade e o poder. Então, a liderança da autoridade leva você a fazer, leva as pessoas a fazer aquilo que está no seu coração. Agora, o poder é diferente. O poder é uma faculdade de forçar, é uma faculdade que coage alguém a fazer a sua vontade em detrimento de sua força e do seu poder. Então, quem exerce poder, no caso Herodes, no caso Pilatos, eles coagiam as pessoas em detrimento, coagiam as pessoas a fazer o que eles queriam, em detrimento da força que eles exerciam, seja a força política, seja a força financeira e também do poder que eles exerciam. Como quando Paulo foi levado preso desde Jerusalém até Roma, ele passou por várias pessoas, passou diante de reis, passou diante de imperador, diante dos principais sacerdotes, todos eles estavam revestidos de algum tipo de força política ou força financeira, podemos até dizer assim. Então, essas pessoas subjugavam Paulo através do poder de influência que eles exerciam. O próprio povo. O povo tem um tipo de poder. Quando a massa, quando o povo se levanta, exerce ali um tipo de poder, um tipo de influência. Mas nós estamos falando aqui no lado espiritual, para liderar a igreja, nós não podemos liderar por meio da força, muito menos por meio do poder. Nós temos que liderar, mas por meio de uma autoridade, e essa autoridade, a autoridade divina. Autoridade ninguém se compra. Você não compra autoridade, você não vende autoridade, você não negocia autoridade. Autoridade ou você tem ou você não tem. Não adianta você forçar a barra para ser uma autoridade. Autoridade, quando você tem a vida, a presença de Deus, todos os irmãos irão reconhecer você como um líder. Por isso que comumente na igreja ou nas igrejas não temos o costume de ficar apresentando esse é o presbítero tal, este é o líder tal. Não.
Na igreja de Deus, o cabeça é Cristo. Nós somos tão somente autoridades representativas nessa terra, como vimos em lições anteriores, nós somos os embaixadores do reino dos céus. Sim, somos a autoridade, aqueles que são presbíteros são o governo maior numa cidade, em uma igreja, mas toda a igreja já o reconhece, não por uma coação, um constrangimento, mas sim pelo reconhecimento da vida. Então a autoridade não se compra, não se vende, não se negocia, mas o poder sim. O poder pode ser vendido, o poder pode ser comprado, o poder pode ser dado, o poder pode ser tirado. Agora a autoridade não. Então o que nós mais vemos em questões políticas e questões mundanas é a compra e venda de poder. E chega uma hora, mais cedo ou mais tarde, esse poder se corrompe, porque o homem é corrompido. Hoje eu digo você, força de expressão, as pessoas neste mundo tenebroso de compra e venda de poder, hoje são amigas, amanhã se desagrada, são inimigas. E quem estiver com o poder maior, tira o poder que foi concedido a outra. Se é, por exemplo, uma questão de emprego, se é uma questão de cargo político, simplesmente destitui. Coloca e tira ministro, coloca e tira secretário. Por quê? Exercendo ali a questão da compra e da venda e da negociação de poder. Mas na igreja, a igreja não é conduzida pelo poder, antes ela deve ser conduzida pela autoridade. E diga-se de passagem, essa vem por meio da vida. Então o poder se corrompe, mais cedo ou mais tarde, é onde gera a rebelião. Hoje, como eu disse, estão juntos, amanhã estão separados. Por quê? Porque a rebelião ela está no interior de todo homem caído, e se não cuidar, o princípio de Lúcifer, que foi quem o jogou por terra, que foi a ambição, a soberba, isso está dentro do homem criado. Quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, essa sementinha do pecado entrou em nós, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 12, e aí então o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, por isso que o homem então passou a cada dia que passa ele vai se aproximando da sua morte física. Então nós precisamos reconhecer esse paralelo entre a liderança da autoridade e o poder. Aí vem uma pergunta para você agora. Como você tem exercido a liderança na igreja? Por meio da força, por meio do poder, por meio de quem fala mais alto, quem pode mais? Ou você é um exemplo de líder? Você é aquele que se preocupa com o rebanho, você é aquele que apacenta, você é aquele que tem empatia, você é aquele que guia o rebanho pelos caminhos do Senhor, exercendo sim uma autoridade, mas uma autoridade que advém da vida. Diga-se de passagem, a igreja não é bagunça, a igreja, eu costumo dizer assim, não é um lugar que você fala o que você quer, que você faz o que você quer, não. Na igreja tem liderança, na igreja tem os presbíteros, então embora o encabeçamento maior é de Cristo Jesus, mas a ordem na igreja, onde então a igreja, os irmãos, as irmãs precisam reconhecer a autoridade, se submeter à autoridade, mas essa submissão não é por coação, é uma submissão por amor e por reconhecimento. É o que o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e versículo 17 fala, para dar honra aos líderes. Então, ser liderado não é ser coagido. Ser liderado não é sofrer pressão. Ser liderado é você sentir o amor de Deus por meio dos líderes. É você sentir que você está guardado pelos irmãos líderes, aqueles que zelam e velam por suas almas. Ok? Então nós vamos prosseguir para o último item, para nós finalizarmos. Nós vimos em lições anteriores que o próprio apóstolo Pedro, ele era um presbítero de acordo com a sua epístola no capítulo 5, ali mostra que se você desenvolve a sua liderança, se você desenvolve o seu chamamento, você então terá amplamente suprida a sua entrada no reino eterno. Então, um líder, ele precisa executar bem a sua liderança, executar bem o seu chamamento, para que ele possa ser aprovado naquele dia. E Pedro então fala para conduzir o rebanho, não por constrangimento. Está em 1 Pedro capítulo 5, não ia ler, mas eu acho que vale a pena.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que palavra consoladora para os líderes. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Você tem sim que exercer a liderança, você tem sim que fazer valer a autoridade divina, mas não por constrangimento, mas gerando vida para as pessoas. E liderar é uma questão de você construir um relacionamento. Quanto mais intimidade, quanto mais empatia, quanto mais você cuida, quanto mais você apacenta, mais os liderados, mais a igreja vai te amar, mais a igreja vai te reconhecer, porque sentem que tem um pai. Os irmãos sentem que tem um pai, os irmãos, a igreja sente que tem um pai, então mais autoridade você vai ter, porque mais reconhecido você é. Davi foi um grande modelo de líder. Davi, ele cuidava dos seus liderados, e os seus liderados reconheciam em Davi uma posição de uma grande autoridade, e reconheceram também rei quando ele foi estabelecido após a morte de Saul. Nós vemos no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 23, não vou ler, gostaria que você anotasse, 2 Samuel capítulo 23, versículos 15 em diante, ali Davi suspirou e falou: quem me dera beber a água da fonte de Belém. Ele estava numa situação de tribulação, estava cansado, estou aplicando, estava ali com uma sede, mas não a sede de água, ele estava querendo um refrigério, e ele lembrou então das fontes de Belém, e ele suspirou: quem me dera beber da água. Tinha que ser aquela água da fonte de Belém. A palavra diz em 2 Samuel 23 que os seus valentes romperam os inimigos, não mediram esforços e trouxeram a água para Davi. E Davi então ficou tão constrangido por este amor, onde os seus liderados, seus capitães não mediram esforços, correram risco de morrer para pegar a água para Davi. E vocês acreditam que Davi não teve coragem de beber água? Ele pegou a água e derramou como libação. Ele devolveu para Deus o que Deus, por meio dos seus comandantes, deu para ele. Então, por um lado, ele tinha o desejo por aquela água, e ele jamais acreditaria que ele teria essa água em mãos. E os seus valentes trouxeram a água, e então ele pegou essa água e derramou e não bebeu, devolvendo a consagração para Deus. Princípio: Davi conseguiu que a água chegasse até ele por uma ordem? Por uma coação, um constrangimento? Não. Ele simplesmente suspirou, e os seus ajudadores levaram essa água para ele. Isso prova que a autoridade é pela vida, a autoridade é por um reconhecimento. Você não precisa ficar querendo roubar a autoridade, você não precisa ficar fazendo transações, fazendo usando itens humanos, fazendo itens que não agradam a Deus para você alcançar a liderança na igreja. Isso é feio, isso é um pecado, isso desagrada a Deus, e mais cedo ou mais tarde a sua liderança não vai perdurar. A liderança é por meio da vida. Deus é quem coloca em você uma autoridade que vem do Espírito. E para os demais que são liderados, precisam reconhecer os líderes, precisam abençoar os líderes, porque quem abençoa os líderes, as autoridades representativas de Deus, Deus também o honrará. Então, é um princípio muito importante esse do livro de 2 Samuel 23. E um outro exemplo que nós temos,
Um contra-exemplo é a situação de Roboão. Roboão, por exemplo, ele não se importava com o povo. Davi, primeiramente, se importava com Deus, as coisas de Deus e com o povo. Então, ele exercia sobre o povo a direção que Deus dava, que era então algo que seria aprovado por Deus. Davi não se preocupava com bens materiais, antes ele se preocupava com o povo. Isso está muito claro em 1 Crônicas 29, quando tudo que ele já havia levantado de material para que Salomão, seu filho, viesse a construir o templo, a palavra diz que além de tudo que ele havia dado, o ouro, pratas do tesouro particular que ele tinha, ele também ofertou. Então Davi não usava o reinado, Davi não usava a sua posição, a sua função para enriquecer ou para crescer sobre os seus irmãos. Não, Davi se preocupava com a obra de Deus e também se preocupava com o povo. Por isso foi o homem segundo o coração de Deus. Já Roboão não. Roboão, ele desejava suprir o seu ventre. Roboão se preocupava consigo mesmo, a ponto de ignorar a palavra de Deus, ignorar a palavra de Deus por meio dos anciãos, onde teve uma oportunidade que ele não ouviu os anciãos, antes ouviu os jovens, que também não tinham peso nenhum. Não estou dizendo que jovem não tem peso, estou dizendo no contexto. Os jovens estavam preocupados apenas consigo mesmo. Então Roboão aqui, ele não se preocupou nem com Deus, nem com o povo, antes se preocupou com seu próprio ventre, onde então, no seu reinado, que diga-se de passagem, durou muito pouco, Roboão então perdeu o seu reino e, além disso, permitiu que o reino de Deus fosse dividido. Então Roboão, ele perdeu 10 tribos por Jeroboão. Deus permitiu que houvesse essa divisão por causa do coração endurecido de Roboão. Vemos também um outro exemplo com respeito a isso, de se preocupar com o povo, mas um exemplo positivo, obviamente, porque Davi foi positivo, Roboão foi negativo. Agora, terminando esse exemplo, eu falo de Moisés. Moisés, quando percebeu que não iria entrar na boa terra, eu falei anteriormente, ele pediu a Deus que levantasse um homem para conduzir o povo à boa terra, e Deus levantou Josué. Então, Moisés é um homem que se preocupava também com a obra de Deus e se preocupava com o povo. E finalizando, nós precisamos entender então que os liderados, eles precisam adquirir constantemente a empatia, e assim a sua autoridade será permanente. Por quê? Porque eles alcançarão o apoio da igreja. Uma igreja amada, uma igreja apacentada, uma igreja onde reconhece o seu líder como um homem espiritual e um homem de boa reputação. Essa igreja será próspera, esse líder terá vida longa e, por certo, ele será selado pelo Espírito Santo, a sua obra será selada, e diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, ele vai ser recebido. Então, um conselho para os líderes: dispensem tempo da sua vida para apacentar. Se preocupa primeiramente com as pessoas, visitem as pessoas, cuidem das pessoas, separa um tempo para orar com as pessoas, e isso, por certo, Deus se agradará. Você solidificará os membros da igreja e a cada dia mais você vai sendo confirmado como um grande líder de Deus. Então, coloque isso na mente de vocês. Separem tempo para as pessoas. E há um ditado que diz que para liderar, você precisa, para liderar a si mesmo, você precisa usar a cabeça. E para liderar os outros, você precisa usar o coração. Então, para gerenciar a sua obra, para você observar a sua obra, você tem que usar a cabeça, e quer dizer usar a sua consciência. Você tem que fazer uma autoavaliação de tempo em tempo, para que você então possa, por meio da unção, perceber aonde que você pode melhorar ainda mais. Mas para liderar o povo, você não pode usar a cabeça, você tem que usar o coração. Ter a empatia, se colocar no lugar das pessoas. Só que na prática, às vezes fazemos o contrário. Quando nós vamos, para nós usamos o coração, e para o próximo nós usamos a cabeça, a mente. Ou seja, nós temos misericórdia de nós,
e pedimos justiça para o próximo. Antes nós devemos exercer a justiça para nós e para o próximo usar a misericórdia. Quando você faz isso, quando você faz uma autocrítica em você mesmo, por isso que é autocrítica, quando você olha para dentro do seu interior, por certo Deus falará com você e a cada dia você vai sendo aperfeiçoado. Mas para o próximo, exerça longanimidade, exerça misericórdia, andar a segunda milha, como Barnabé fez com João Marcos, e no final de tudo, esse João Marcos se tornou útil para Deus, útil para Pedro e útil para o próprio apóstolo Paulo. Então hoje nós vimos autoridade e poder. A autoridade advém da vida. A autoridade é a base para você exercer uma liderança sólida na igreja. Poder não necessariamente vai agradar a Deus, porque poder você compra, poder você vende. Isso nem sempre procede do Espírito. Eu não estou dizendo que na autoridade espiritual não tenha poder. Eu estou dizendo um poder humano, um poder por influência, um poder porque tem mais dinheiro, um poder porque tem um sobrenome mais forte na cidade, um poder porque tem mais eloquência. É esse poder que eu estou dizendo. Na igreja isso não funciona, jamais funcionou, mas funciona sim uma liderança por meio da autoridade. Não exerça uma liderança na igreja usando o poder, usando a eloquência, usando a sabedoria. Isso é madeira, feno e palha. Quando o fogo vier, o fogo que é a volta do Senhor, a presença do Espírito Santo, vai queimar tudo isso e não vai sobrar nada. Mas se você edificar com ouro, pratas e pedras preciosas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, a sua obra será aceita por Deus. Jesus é o Senhor, até breve, até a próxima lição.